eu só trouxe aqui mais duas coisinhas, né, que eu não vou aprofundar nelas, mas que mostra que nós temos excelentes perspectivas pela frente, tá? O direito tributário, o que acontece com ele é que todo dia tem uma novidade. E você não pode se amedrontar com a novidade. Falar assim, né? Ai, meu Deus, é muito dinâmico, todo dia muda muito. É aquilo que a gente falou, é aquilo que o Igor falou, um degrau de cada vez. Mas o fato de que todo dia muda, isso é positivo para o advogado tributarista. Porque, como eu falei, afasta aqueles que só vivem de decorar tese, de modelinho, que não querem estar por dentro, e ao mesmo tempo surgem novas oportunidades. Você tem um cliente que você já fez uma ação, eu já fiz essa aqui do Folha de Salários. E de repente você fala assim, mas espera aí, ó, tem essa outra tese aqui que está surgindo. Então, como a cada dia surge uma nova tese, né? Tanto a questão de ter uma legislação nova, como temas novos. Então, por exemplo, isso aqui, a gente tem, como eu falei, a tese do século, tá? Que ela é exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Mas o STF, e ela já é maravilhosa, tá? Ela já foi julgada, ela está pacificada, dá para fazer recuperação administrativa, tá? Mas como tem que retificar os documentos, às vezes é até mais vantajoso entrar com ação judicial. Mas, assim, ela é algo que foi uma decisão milionária, tá? Mas não dá mais para aproveitar? Bom, com certeza o seu cliente já não está mais recolhendo sobre o ICMS normal. Só que muitas vezes ele não recuperou o passado, porque dá trabalho, porque ele não sabe como fazer e assim por diante, tá? E aí, o STF falou assim: não, mas o ICMS ST, que é o ICMS substituição tributária, não, isso aqui não é matéria constitucional. Mandou para o STJ. E a gente já começou o julgamento, foi suspenso. Mas olha só, perspectiva favorável. Quando você pega um negócio desse e mostra para o cliente, você fortalece ainda mais, né? Olha só o Igor, por isso que ele é avante, por isso que ele faz sucesso, né? Porque ele vai, né? Ó, já assistiu uma aula lá do curso sobre isso umas 3, 4 vezes, né? Porque exatamente para estar cada vez mais preparado para abordar e conversar com os clientes, né, em relação a isso. Então, é aquilo que eu falei, exige a sua dedicação. Não dá para saber tudo de uma vez. Você escolhe uma tese, vai aprendendo ela para oferecer para os clientes. A tese do século tem muito mais cliente do que essa aqui, né? Porque essa aqui é só da substituição tributária. Mas você tem que saber que isso aqui existe, né? Mas foca primeiro lá na tese do século que já está pacificada, como disse o Igor. Tem ainda outro julgamento aqui, ó, foi super recente, agora de outubro. Foi suspenso também, mas começou favorável, tá? Porque tem empresas que são, como eu disse, do lucro presumido e dá para excluir o ICMS. É mais uma tese, tá? Então, assim, e aí, essas eu vou passar rapidinho, porque eu quero focar nessa aqui, que é a do PERSE, tá? Na do PERSE, olha só, o que, que é PERSE, gente? Né? PERSE significa Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, tá? Então, eu coloquei aqui que é uma excelente oportunidade para restaurantes, bares, lanchonetes, etc., mas não só para esses, tá? Fica já a minha sugestão aqui. Como a gente está falando de mão na massa, esse tema, inclusive o Igor já deu uma palestra, já está também a 1000 nessa aí, né? Esse tema é ótimo para você começar, porque é uma lei nova, uma lei, né? Ó, o Rogério está falando, que bacana, fechando bons contratos do Perse, que legal, Rogério, fico muito feliz, bom saber, né? E olha só, isso aqui é uma coisa nova, começou agora em março de 2022. Muita gente nem sabe que isso existe, muita gente nem sabe fazer isso aqui. Então, fica a minha dica. Terminando essa aula, você vai pegar, põe lá no Google, Portaria ME 7.163 de 2021. E você vai olhar os anexos. Nessa portaria tem uma lista, tem 2 anexos que tem uma lista de atividades.
tá? Tem lá de vigilância, tem lá de transporte, tem lá de hotel, né? Tem um monte de coisa aqui, né? Nessa situação, tá joia? Tem um monte de coisa, né? Se o PERS é indicado para MEI, eu acredito que não, Sueli, porque normalmente o MEI, ele já tem uma isenção, tá? De imposto de renda, PIS e COFINS, tá joia? Então, ele vai ser. E aí, vamos falar aqui, ó. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar esses anexos 1, pegar o anexo 2 e ver todas as atividades. Então, foca aqui, ó. Lei 14.148 de 2021. Reduz as alíquotas para zero dos principais tributos federais: imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Essa carga tributária federal é gigante. E ele dá, então, esse benefício de alíquota zero por 60 meses. 5 anos sem pagar esses tributos. E isso aqui começou em março de 2022. Então, quando você identifica um cliente com essa situação, você para de pagar para frente, toma as medidas, conforme o caso, né? Vou já falar sobre isso, para parar de pagar para frente e recupera o que ele pagou desde março de 2022, tá? Então, assim, você vai pegar essa listinha que eu falei lá da portaria 7.163. Olha o anexo 1. As empresas que estão no anexo 1 e que desenvolvam ali atividades de turismo, você simplesmente. É administrativo. Você vai simplesmente orientar ele a passar a indicar lá alíquota zero. Ponto. Só que a maior parte deles vai ter um impedimento. E é aí que você entra como advogado, inclusive, para entrar com ação judicial. E nesse caso, sim, mandado de segurança contra delegado da Receita Federal, tá? Da sua localidade. Olha qual é a delegacia da Receita Federal da sua cidade, por exemplo. Por quê? Porque essa portaria e essa aqui, instrução normativa recentíssima da Receita Federal, 2114 de 2022, traz uma série de restrições que não constam da lei. Por exemplo, a empresa ou restaurante tem que ter um prévio cadastro no Ministério do Turismo. Não está previsto na lei. Uma portaria, uma instrução normativa, não pode colocar esse impedimento. Então, entra com mandado de segurança. E está sendo concedido o liminar, sim. Ah, eu vou criar uma empresa agora, ou eu criei ela agora. Será que eu não tenho direito? Segundo a portaria, não. Mas espera aí, eu vou ficar em desigualdade de concorrência agora em relação a isso, né? Então, cabe mandado de segurança. A instrução normativa veda para empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional não teriam direito a isso, tá? E, inclusive, o próprio artigo 24 da Lei Complementar 123, que trata das empresas do Simples Nacional, também traz essa vedação. Só que tem ações questionando que isso é inconstitucional, porque as micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional, segundo a Constituição, precisam de um tratamento privilegiado. Se eu dou um benefício de alíquota zero por 5 anos para as outras empresas e não para o Simples Nacional, eles ficam em desigualdade. Então, para empresas do Simples Nacional, tanto vale pensar em petrar uma mandado de segurança, como às vezes para evitar a briga e já ter certeza, né? Agora, né, a opção do Simples Nacional até final de janeiro, de repente vale a pena fazer um planejamento tributário para essa empresa sair do Simples Nacional, se ela não tiver muita folha de salário, pode valer a pena sair. Então, vale, olha só, isso aqui vale como consultoria, vale como planejamento tributário e vale com ação judicial, mandado de segurança, inclusive para recuperar desde março de 2022, tá? E é algo recentíssimo. Então, é outro ponto. Eu diria assim, olha, para você começar, olha, pessoa física, pessoa alimentícia, tuste, né? Para facilitar para muitas empresas. Isso aqui, para bares, restaurantes, é o foco.
Outro dia saiu até uma notícia, porque ela prevê aqui hotéis, mas um motel entrou com mandado de segurança. Falou assim: não, mas eu também tenho serviço de hotelaria, né? E o juiz deu a liminar para que ela se enquadrasse também.